Olá, caros alunos. Hoje nós vamos falar sobre o regime militar, seus presidentes, falar um pouco mais sobre este assunto, dar um pouco mais de detalhes. Vamos aprofundar mais sobre esse tempo sombrio em que passou o nosso querido Brasil. Vamos começar a nossa agenda. Com certeza que essa agenda vocês já devem ter feito atividade, pois já postei na live, né? A gente já fez uma live sobre esse assunto. É mais para vocês estarem atentos às explicações que eu vou dar. Bom, nós no tempo do regime militar nós tivemos presidentes. Começamos em 64, foi até 85. Nós tivemos o Castelo Branco, Arthur da Costa Silva, Emílio Garatas Médici, cada um com seus respectivos anos de início e término de mandato. Normalmente a gente conta com o início até o início do outro mandato do outro presidente. Então você pode contar também assim, um ano depois. Temos Ernesto Geisel, João Batista Figueiredo, que realmente terminou, que foi o último presidente que entrou no poder, até acabar com o regime militar. Vamos começar com Castelo Branco. O general Humberto de Alencar Castelo Branco, ele foi o primeiro presidente a assumir a presidência da República no regime militar. Em seu governo, ele sancionou o primeiro ato institucional, o AI-1, em que ele fazia a transferência dos poderes aos militares. Também instituiu o AI-2, em que ele extinguiu todos os partidos políticos que existiam naquela época e criou dois partidos, a Aliança Renovadora Nacional, conhecido como ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Mas, professor, por que ele extinguiu todos os partidos políticos e criou dois partidos políticos? Primeiro, ele extinguiu todos os partidos políticos que pudessem ser contrários às suas opiniões de como comandar o Brasil, né, sendo presidentes militares. E ele criou esses dois partidos políticos para ter controle sobre tudo o que acontecia. Ele poderia monitorar e combater qualquer ação de opositores dentro do governo, porque eles tinham fundado o partido, eles tinham total controle sobre eles. E ele também teve o ato institucional 3, que ele fez eleições diretas nacionais, estaduais e municipais. O que isso significa? Que todos os governadores, todos os prefeitos que existiam naquela época, que eram contrários ao governo militar, foram depostos de seus cargos e entraram no poder militares comandando esses locais, nacionais, estaduais e municipais. E o AI-4, que foi na verdade, esse AI-4 serviu como uma reunião no Congresso Nacional para analisar o projeto de uma nova Constituição. Então ele foi marcado por esses movimentos mais de fixação do início do regime militar. Foi na época que nasceu a lei da imprensa, a lei da segurança nacional, direitos foram perdidos, né, ocupava os cargos dos militares, entre outras coisas. A gente é uma época que vivia muito de repreensão. Arthur da Costa Silva. No seu período do Arthur Costa Silva, a gente teve uma AI muito conhecida. Essa AI é a AI-5. Essa AI-5, ela fecha o Congresso. Ou seja, não existe mais nenhum tipo de possibilidade de qualquer civil interferir no poder dentro do Brasil, um poder presidencialista, né, tomar alguma opinião. Então, nesse momento, o AI-5 ele tornou os militares soberanos e com poderes ilimitados de quem estava na presidência naquela época, Arthur da Costa e Silva. E nesse mesmo período da Arthur Costa e Silva, também a gente teve o AI-6 até o AI-17, que foi um dos últimos atos institucionais, né? Mas, de grande importância, nós podemos falar que foi do AI-1 até o AI-5. Do AI-6 ao AI-17 foram muitas mudanças, mas não foram mudanças, como eu posso falar aqui, trazendo grandes transformações dentro da sociedade brasileira. Foram mudanças contra crimes nacionais, suspender eleições, reforma administrativa, entre outros assuntos que no momento não interessa para nós entrarmos em detalhes, e sim somente até o AI-5. Então tenha atenção em estudar o AI-5. Foi também nessa época em que foi feita uma nova Constituição,
a Constituição de 1967. Então a gente teve início aqui de uma Constituição, desse novo poder que estava sendo erguido através da Constituição. Emílio Garatus Médici. O governo de Emílio Médici, ele é conhecido porque teve uma época de presos, as pessoas eram presas, torturadas, exiladas. As pessoas que eram contra o governo, que estavam em ruas, fazendo manifestações, levavam tiro de militares. É por isso que era conhecido como Anos de Chumbo. Mas também, ao mesmo tempo, foi uma época em que o governo fez muitos empréstimos, empréstimos externos, que fez com que o Brasil tivesse uma rápida industrialização. Tanto que essa época ficou conhecida como o milagre econômico. Atenção nessas palavrinhas: milagre econômico, anos de chumbo, exilados, torturados, presos. E nessa época aqui surgiu panfletos em todo o Brasil com esse slogan: Brasil, ame-o ou deixe-o. E também existe outro slogan dizendo assim: ninguém mais segura este país, entre outros slogans. Mas os que mais chamam a atenção da época de Emílio Garatus Médici é esse de Brasil, ame-o ou deixe-o. O que significa essa frase, Brasil, ame-o ou deixe-o? Primeiro, porque essa frase ela não é totalmente brasileira. Ela é baseada na época que estava acontecendo também uma grande revolta armada nos Estados Unidos. E lá também tinha um slogan dizendo sobre os Estados Unidos. A frase era Love me or leave me, que em tradução livre seria ame-o ou deixe-o. Então o Brasil só pegou aquelas inscrições e trouxe para nossa época de hoje. Mas vamos lá. O que significa o slogan Brasil, ame ou deixe-o? Significa que você não tinha liberdade de expressão, você não poderia tomar qualquer tipo de expressão que fosse contrária ao governo, você não poderia fazer manifestações contra o governo, você não poderia sair falando mal do governo. Qualquer coisa dessas que você fizesse, ou você era preso, torturado ou exilado. Então, Brasil, ame ou deixe-o. Se você ama o seu país, então você deveria acreditar que o período que o Brasil estava passando de ditadura militar era um período para torná-lo melhor. Mas se não, o que você deve fazer é deixá-lo. Que foi o que aconteceu com vários artistas, cantores nessa época no Brasil. Muitos deles foram exilados. Daí vem a palavra deixe-o, que na verdade não é nem deixar, foi expulso, né? Eles foram expulsos do Brasil por compartilhar ideias contrárias à do governo. Continuando, Ernesto Geisel. Ernesto Geisel, ele foi um primeiro presidente militar que começou a fazer a chamada abertura política, né? Como diz no próprio nome, ele queria garantir que os civis voltariam a controlar o governo, mas seria um plano controlado. E por último nós temos o João Batista Figueiredo, que continuou com a abertura política, né, do nosso Ernesto Geisel, que ele trouxe o retorno dos exilados políticos, fez a criação de partidos como PMDB, PDT, PT, na época em que surgiu o líder do Inácio Lula da Silva anos depois, como líder do PT, dentro do PT. E também tivemos as chamadas diretas já. As diretas já nada mais, nada menos do que foi um movimento popular que queriam que tivesse eleições diretas para presidente, né? Saísse o último presidente militar e entrasse um presidente escolhido pelo governo. O que não ocorreu, apesar de toda a pressão, o Congresso Nacional não aprovou o estabelecimento das eleições diretas. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês entendam. Se precisar rever o vídeo, revejam. Vejam passo a passo, com calma. Leiam o livro. Tem muitos detalhes também no livro. Tem alguns detalhes aqui no vídeo. E vão ter detalhes também durante a nossa live. Então, temos aí 3 pontos para serem vistos e revistos, para que possam tirar boas notas nessa prova de história. Essa vai ser uma prova muito extensa, porque o assunto em si é extenso. Não tem como eu diminuir esse assunto. Ele é extenso. Então tenham bastante cuidado, estuda com calma, estudem presidente por presidente, as características de cada presidente, o que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de ruim, o que o povo fez na época, o que foi o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4, o AI-5, quantos atos institucionais tiveram no Brasil na época da ditadura militar, que foram 17. Então são esses detalhes que vão fazer a diferença entre uma nota boa e uma nota ruim na prova de vocês.
É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.